Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui num domingo de muito calor aqui na cidade de Botucatu, então por isso que eu estou com essa regata aqui do Denver Nuggets para gravar esse vídeo sobre as quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos ter os jogos de volta acontecendo tanto nesta quarta quanto nesta quinta, data FIFA chegando ao fim e temos o futebol brasileiro voltando com tudo, voltando com decisão, onde vamos conhecer as quatro equipes que vão para a semifinal da Copa do Brasil. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos. Para começar pelos jogos de quarta-feira, onde temos o Atlético recebendo na Liga Arena em Curitiba o Vasco e também o Corinthians recebendo na Neoquímica Arena a equipe de Juventude. De um lado o Atlético, que não vem no bom momento, o trabalho do Martin Varini vinha bem nas Copas, avançando na Copa do Brasil, avançando na Sul-Americana, mas já vinha derrapando no Brasileiro, e a partir do momento que o time perde o Vasco e duas vezes seguidas no mesmo roteiro, saindo na frente, tomando a virada, perde depois novamente no Brasileiro, então vem numa sequência bem ruim. É uma equipe, historicamente, o Atlético, ainda mais depois da reforma, com a colocação do gramado sintético, em casa, um time muito, mas muito forte, só que esse ano não está sendo isso, está sendo o contrário. O Atlético é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, mesmo na Copa Sul-Americana. Chegou a ser derrotado em casa, por isso que terminou em segundo num grupo onde era muito favorito. Então esse é um confronto muito aberto. O Vasco construiu uma vantagem mínima, joga pelo empate, vem no melhor momento contra um adversário que vem em crise e que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, e um técnico que, assim, até pela baixa experiência, por não ter tanto nome, olha, se a batata começar a assar, esse aí não vai sustentar muito no cargo. Ele precisa dessa classificação, principalmente de uma boa atuação, para tentar acalmar um pouco os ânimos em cima dele. E não é bom ficar de olho no Brasileirão, porque o Atlético tá só perdendo. Daqui a pouco o pessoal de trás começa a encostar e a água bate no pescoço. Esse é um jogo bem aberto. O Vasco, nos dois confrontos januários, saiu atrás, mostrou muita força de recuperação. Um time que, assim, é outra vibe, né, em relação ao Vasco dos últimos anos. É uma equipe que mentalmente é muito mais forte. O fato de não estar brigando contra o rebaixamento, não ter aquela pressão tão forte nas costas como em outros anos, está deixando esse time do Vasco muito mais leve para poder até mesmo reagir durante os jogos, não se abalar tanto como em outras ocasiões, mas leve até para o torcedor, tá precisando de um pouco mais de saúde mental, e é uma grande chance para o Vasco voltar a uma semifinal de Copa do Brasil. Apesar do jogo ser em Curitiba, o momento distante diferente dos dois times, eu acho que o Vasco hoje chega como favorito para conquistar essa vaga, até pela vantagem que criou. Vamos ver se esse período de data FIFA, se o Atlético consegue recuperar o caminho e voltar a ser o time mais forte nas Copas, que vinha sendo no início do Varini. Porque o desempenho do Brasileirão não é bom, e esse é um confronto que acaba ficando mais propenso hoje para o Vasco. Já no outro lado, temos na Neoquímica Arena, Corinthians e Juventude, na ida no Jacone 2-1 para a equipe jaconeira. Um jogo que eu acho que o Juventude sai um pouco lamentando pelo gol no final. O Juventude jogou muito melhor que o Corinthians, mereceu vencer, soube aproveitar as atrapalhadas da defesa corintiana, que sempre se repetem, e abriu 2-0, até poderia ter aberto mais. E viu no final o Corinthians, que provavelmente sua pior atuação sob o comando do Ramon Dias, ainda conseguiu um golzinho com o Gustavo Henrique fundamental, porque o Juventude tem a vantagem de empate, mas um gol de vitória para um gol de diferença leva a partida para os pênaltis. Então o Corinthians chega muito mais vivo. Acho que se o Corinthians tivesse que reverter 2 gols de diferença para o Juventude, a situação seria muito difícil. Fica em dúvida sobre qual vai ser a escalação do Corinthians, pois nas Copas o Ramon Dias vem poupando alguns jogadores, não vem indo com a força realmente máxima. Final de semana tem jogo bastante difícil no Brasileirão contra o Botafogo, onde alguns jogos vão estar suspensos. Eu acredito que esses que estão suspensos contra o Botafogo vão ser titulares. Fica essa dúvida, até pelo período de descanso, se ele vai meter titular ou não. Depois na outra semana tem que viajar até Fortaleza para enfrentar a equipe do Leão pela Sul-Americana. Mas é um confronto mais aberto, e ver como vai ser esse Corinthians após a vitória do Flamengo. Pode sair um pouco desse peso do jogo CVC, conquistou um grande resultado, até que ponto isso vai inflamar o time. É um Corinthians que, sob o comando do Ramon Dias, eu fiz o vídeo analisando o trabalho, quando precisa se impor nesses cenários, tendo dificuldades. É uma equipe que se rende muito melhor quando ela pode ser combativa, quando ela não precisa ter obrigação de propor contra o adversário, ter de se impor, correr atrás.
E esse é um cenário que pode ser bastante favorável para o Juventude, jogando mais fechadinho, podendo apostar no contra-ataque, sem ter essa obrigação de propor o jogo, contra o Corinthians que vai precisar se expor em busca do resultado. Vamos ver também na situação física do Thales Magno, estava sentindo dores no ombro, e ele é um cara muito importante para o Corinthians. O Juventude tem que diminuir o espaço no Rodrigo Garro, não dá para deixar ele livre como o Flamengo deixou. O Flamengo deixou o Garro jogando com muita tranquilidade, ele comandou o jogo. Quem vai ser o parceiro de ataque? Será que é Yuri Alberto, o Romero? E qual vai ser a atuação? O Corinthians vai ter muito problema com o ataque, uma equipe que consegue criar, mas na hora de finalizar jogadas, minha mãe do céu, que coisa tenebrosa. Mas eu prefiro um jogo bastante tenso. Não acho com chances reais aqui de pênaltis. Mas o Juventude está num cenário que ele é muito confortável, que é podendo jogar de maneira mais fechada, explorando as transições. É um time que vem muito bem nisso. Vamos ver também como vai ser o Corinthians marcando, né? Porque o Nenê no jogo de ida também deitou e rolou, teve muito espaço, o Corinthians apesar de diminuir espaço em cima dele. E vamos ver se o Corinthians tem o que propor, né? Agora é um cenário completamente diferente. Contra o Flamengo, deixava a bola mais com o Flamengo em alguns momentos. Era um jogo que permitia ao Corinthians jogar de maneira mais defensiva, não ter essa obrigação tanto. Agora não. Agora vai precisar a equipe do Ramon mostrar mais capacidade e mesmo mais armas ofensivas para conseguir essa classificação. E agora indo para os jogos de quinta-feira. Nós temos o Galo recebendo o São Paulo e o Flamengo recebendo o Bahia, os dois mandantes nesse confronto jogando pelo empate. De um lado, o Galo e o São Paulo, confronto bem aberto, que o jogo de ida com o São Paulo melhor, o São Paulo criou mais, mas não conseguiu fazer o gol. E de não conseguir, no final, a bola parada, o Atlético foi lá e buscou o gol da vitória. Eu acho que o Atlético chega com outra moral do que estava antes do jogo de ida. Porque não só esse resultado, mas também aquela virada incrível contra o Grêmio, depois de sair perdendo 2-0, vão fazer 3 gols no segundo tempo, parece que deu uma outra moral. O time mostrou uma capacidade de resistência, de luta, que não vinha mostrando antes. E acho que isso também deu um gás para o trabalho do Milito, que estava começando a ser pressionado por ser um time muito irregular. E joga pelo empate em casa, ainda acho que é um confronto aberto, bem mais aberto, por exemplo, que mais aberto, porque eu acho que o São Paulo tem condições sim de buscar. O São Paulo é um time hoje mais organizado, mais pronto com o Atlético. Tem que ver também a questão do Lucas Moura, qual vai ser a condição dele, se ele vai ser titular não, voltando de seleção, já é um cara muito importante para o São Paulo se quiser virar. O Atlético vai ter espaço para explorar como o Paulinho, um contra-ataque, o Scarpa, etc. E é um cenário positivo. Tem que ver qual vai ser a função do Guilherme Arana, se ele vai ter condições de ser titular logo depois de jogar com a seleção, acho que não. E é um desfalque pesado para o Galo se não conseguir estar como titular desde o início. É um confronto que eu vejo bastante aberto, apesar do Galo ter vantagem, que é algo muito importante, pode ser decisivo. Pela inconsistência do Atlético Mineiro sob o comando do Milito, é difícil cravar com mais certeza que vai se classificar. Porque aquilo é um time que é capaz de fazer um ótimo jogo, conseguir classificação, ou como é capaz de jogar porcaria nenhuma e ser eliminado em casa. É um Galo com o Milito que tem esses dois lados, pode ir muito bem de 8 a 80. Tem qualidade para isso, vamos ver qual versão do Galo vai aparecer. Contra o São Paulo, olha, eu prevejo um time que vai se expor, um time que tem armas, o trabalho do Zubeldia é muito bom, encara um cenário adverso, vai se jogar como jogo mais na ida e acertando melhor as finalizações, tem total chance de reverter e vai ter um cenário como o São Paulo não vence o Atlético em Minas desde 2016, então tem que quebrar esse tabu se quiser se classificar. Quem também vai ter que quebrar um tabu longo é o Bahia, porque a última vez que o Bahia triunfou sobre o Flamengo foi em 2019, contando todas as competições. Desde lá são 9 partidas entre as duas equipes, com 9 vitórias do Flamengo. Se você pegar fora de casa, a última vez que o Bahia derrotou o Flamengo fora de casa foi em 2011, no Brasileiro daquele ano. Ou seja, são duas marcas bastante expressivas que o Tricolor de Aço vai precisar quebrar se quiser conseguir a classificação. Tem que ver como vai ser o Flamengo, que jogadores vão estar disponíveis. Falam de La Cruz e Arrascaeta podendo voltar, Gabigol, muito importante, pois a equipe não tem Pedro. Saber quem vai ser esse centroavante lá, se vai ser o Bruno Henrique, se vai ser Carlinhos, se vai ser Gabigol. Essa é uma dúvida muito importante, é um desfalque grande do Flamengo não ter o Pedro ali. E vou ver também que o Flamengo vai entrar em campo, né? Porque o Flamengo contra o Corinthians foi um time, muito sonso. O Corinthians entrou para jogar a final de Libertadores, o Flamengo entrou um marasmo, um jogo lento, um time arrastado. Defensivamente também não foi seguro em nenhum momento, mereceu perder. Chega um pouco pressionado para conseguir a classificação e mostrar um desempenho melhor. Acho que a questão do Flamengo é que está faltando um pouco mais de desempenho em alguns momentos. O time pode jogar mais, já mostrou em alguns jogos mais, mas não vem conseguindo isso. Até também pelas lesões que atrapalham, mas ainda assim, mesmo com as lesões, é um timaço do Flamengo tem. Contra um Bahia que vai ter que se expor, vai ter que dar campo para o Flamengo
E no jogo de ida, um jogo equilibrado, 1-0 até foi pouco pelo que as duas equipes ganharam. O Bahia merecia talvez mais, poderia ter saído com empate, pecou nas finalizações, pecou também Matheus Cunha, fez boas defesas, mas é um Bahia que tem armas sim para ir no Maracanã e conseguir essa classificação, que seria algo histórico, sensacional para o clube, que marcaria também nessa nova fase do Bahia, mostrando como a equipe que quer ser protagonista. Promessa de grande jogo. Para mim, dos 4 confrontos dessa volta nas quartas finais, é o jogo que eu tenho mais expectativa. Justamente por isso, o Bahia tem que se expor, tem que tentar propor o jogo contra o Flamengo, que também precisa mostrar um desempenho melhor diante do seu torcedor. Então esse para mim é o grande jogo, é o jogo que eu tenho mais expectativa em questão de nível. Fica aquele alerta para os pênaltis, pois é possível, tem possibilidades reais em todos os confrontos, né? Já ninguém abriu uma diferença maior do que um gol, mas se eu tivesse que palpitar mais, eu diria que Juventude e Corinthians é o que mais cheira a pênaltis. Para mim, dos confrontos é o que tem mais carente, pode acontecer uma disputa de penalidades. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise. Se você concorda ou discorda de algo, o espaço aqui nos comentários é livre para você. E não esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não é inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.